Boa noite, Tati. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Nestor. Boa noite! Já tem gente aqui conosco, Nestor, que saudades. Temos a Tati. Que maravilha, né? O pessoal Sejam já muito está bem-vindos. chegando. Sejam bem-vindos também, né? Porque a Márcia já fez aí já deu as boas-vindas, mas eu também quero dar, né? Porque essa noite aí vai ser especial, né? Esse bate-papo aí vai ser muito legal, né, Márcia? É isso aí. A gente fez com muito carinho pensando em vocês. Até porque o pessoal tem pedido muito, né? Falando assim sobre algumas dores aí que justamente são tratadas, né? Que são, é, como é que eu posso dizer, supridas, né? Com um posicionamento que realmente impacta, né? Exatamente. Então, eu acho que é muito legal porque a gente está trazendo duas profissionais que compreendem esse mercado, entendem a necessidade e cada uma dentro da sua realidade. Uma que é presencial, que sou eu, e outra que é a online, que é a Fran, que tem um conhecimento vasto aí, que estudou bastante para isso, né, Fran? Então a gente uniu a fome com a vontade de comer para poder estar orientando outras pessoas aí. Até porque eu não nego que eu também já tive minhas dificuldades e ainda as tenho em alguns momentos quando eu falo sobre redes sociais. Sim, na verdade é exatamente isso, né? Quando você fala da fome e da vontade de comer, com a vontade de comer, é porque o mundo realmente ele está muito tecnológico, né? Todo mundo está muito no online. Só que nós estamos sendo percebidos o tempo todo onde nós, né, aonde nós formos. Então não se trata só realmente de estar aqui se posicionando bem e as duas comunicações elas precisam convergir, elas precisam estar lado a lado para fazer sentido também. Porque não adianta eu ser uma pessoa, né, no offline, ser outra pessoa no online, porque também não vai fazer sentido, não vai casar a comunicação, né? E a nossa comunicação não tem a ver só com o que a gente fala, mas vai muito além, né, Márcia? É isso também que a gente vai falar numa sequência de lives aí, né? A ideia é esse projeto que a gente criou aqui dessas lives, é porque nós percebemos hoje, assim, primeiro que as coisas estão muito fora da realidade, né? A gente hoje fala 100 milhões, 100 mil, 200 mil, como se todo mundo tivesse nas suas contas esses valores. A gente fala de viagens, duas, três, quatro para Disney, para os Estados Unidos, coisa que se você fizer uma ao ano, é muita coisa. Então, a gente está um pouco fora de uma realidade aí que a gente precisa também, no futuro dessas nossas lives, estarmos falando, mas o principal aqui é posicionamento. Porque o que acontece é que, quando a gente se posiciona, mesmo que nós não falemos nada, você vai nos comprar ou não de cara. Mulher, então, nem se fala. Você sabe que ela faz aquele raio-x de cima a baixo em 30 segundos e ela diz: eu vou dar uma chance para ela ou já descartei automaticamente. E no online se faz isso em 7 segundos. Então, é muito bizarro quando se fala sobre isso, né? O tanto que a gente está falando aí sobre 7 segundos. Quem está acompanhando o nosso conteúdo já está mostrando aí curiosidade, porque a gente fala tanto ali de 7 segundos, faz sentido, né? Porque realmente é o primeiro impacto dentro, né, do mundo online aí. É claro que tem um tempinho a mais quando a gente fala do presencial, mas imagine, em 7 segundos você gerar uma impressão inicial. E é um desafio, ainda mais num universo onde todo mundo posta qualquer coisa e às vezes viraliza com coisas que são bestas mesmo, né? Que não tem estratégia nenhuma. Então,
realmente é muito importante falar sobre o posicionamento. Mas, Márcia, vamos puxar aqui. Conta um pouquinho da tua história, né? Pra gente mostrar por que a gente tá falando sobre posicionamento. Senão as pessoas vão pensar, ué, mas essas duas são o quê para falar sobre posicionamento? Bom, gente, Fala eu aí. tenho mais de 28 anos na área de liderança, né? Já fui liderada, já liderei. E aí, nesse processo, eu entendi muito o comportamento humano. Pessoas que você vê, e que pode ser um caso aqui dos que estão presentes, que sabe do seu potencial, sabe da sua competência, mas que na hora H não consegue passar isso, não consegue cargos maiores, não consegue oportunidades, e não é por falta de capacidade, mas sim de alinhamento de postura, de compreender quem você é de fato e qual a imagem que você vem passando. E aí, quando a gente fala nisso, é exatamente hoje o que o mercado vem mostrando. A Márcia se apresenta presencialmente em reuniões, em encontros, situações de empresários, mas ela também é vista dentro da rede social, que aí entra toda o métier, todo o conhecimento da Fran, que agora se apresenta para nós. Então, tá. Bom, eu sou Franciele Gebert, né? Sou mentora de marketing de conteúdo para empreendedoras, mas é claro que também impacto em empreendedores aí, porque realmente essa parte das redes sociais ela é muito importante para qualquer negócio, desde o pequeno, médio, grande negócio. Afinal de contas, hoje em dia a gente também precisa impactar mais pessoas, né, alcançar mais pessoas, e a rede social, as redes sociais auxiliam muito nesse sentido. Inclusive na hora do cliente pensar em escolher, né, aquele negócio, verificar se realmente faz sentido contratar ou não contratar. Sou formada em marketing, em comunicação, fiz formação também em inteligência artificial, que é algo que me encanta muito, mas o posicionamento vem muito dentro de uma das minhas mentorias. Eu dou mentorias, treinamentos, workshops. E dentro da mentoria empreendedor UAU, o primeiro módulo fala sobre posicionamento, porque de nada adianta a gente pensar numa comunicação, mesmo que estratégica, né? Falando sobre comunicação estratégica, olhando só para fora, se a gente não consegue entender sobre a nossa marca, sobre o nosso posicionamento, porque senão fica quebrado e a gente fica sujeito aí a se moldar ao externo, ao que as outras pessoas esperam. Só que aí, como que fica a nossa identidade, os nossos valores, objetivos? Então, o posicionamento é realmente muito importante. E é isso que a gente trouxe hoje, a gente vai trazer, né, Márcia? Por que se posicionar te diferencia no mercado? E aí a Márcia, com toda a expertise dela, vai começar falando um pouquinho sobre o ponto de vista dela. O que acontece é que, assim, a gente hoje tem vários canais para se apresentar. Eu sei quem eu sou. E muitas vezes eu acho que eu estou sabendo me vender. O problema é que uma bio faz a diferença, as formas como eu utilizo aí recursos que hoje eu tenho diversas IAs para fazer esse acompanhamento comigo, o presencial, porque quando a gente fala de presencial, quando nós entramos num ambiente, seja ele qual for, aquele de todo dia dos teus colegas, eles fazem uma leitura sobre nós, antes de a gente abrir a boca. Então, o que você passa quando é presencial é experiência. É a experiência da tua voz, é a experiência do teu comportamento, é a experiência de como você se posiciona. Então, parece mais fácil, mas não é. Porque existe toda uma carga emocional aí de valores, de postura, de leitura que vem desde criança e que muitas vezes a gente nem percebe, e isso nos atrapalha no futuro, e a gente vai falar melhor sobre isso no futuro. A gente fica conosco que vocês vão ter muito conteúdo aí para saber. E aí vem o mais difícil também, que é quando você, sabendo o profissional que é, o empresário que é, você olha esses TikTok, vocês olham hoje o mercado, quem faz aquela dancinha e não sei o quê, está faturando muito, está sendo procurado por marcas e você não entende por que eu, que sou essa profissional extremamente qualificada,
não consigo atingir esse objetivo. Então, esse trabalho é realmente pensando no individual de cada um e de como vocês vão se posicionar a partir de agora com uma forma muito mais assertiva para que as pessoas, quando abrirem o teu Instagram, abrirem a tua rede social, te verem passar, eles vão saber, eu sei quem é essa pessoa, o que passa na cabeça dela, como ela se posiciona, como ela se vende e, obviamente, vende o que vem por trás, porque muitas vezes as pessoas estão com a sua marca, estão trabalhando em alguma empresa, e saber fazer esse movimento é muito gostoso, desde que você saiba como fazer de forma correta, né, Fran? Sim. Eu tenho acompanhado, né, as empreendedoras através da mentoria e o que eu observo, você falou que muitas vezes o empreendedor, a empreendedora, né, a pessoa ela sabe que realmente quem ela é. Mas você sabe que eu vejo muitas vezes um sombreamento disso, de que a pessoa ela acha que sabe quem ela realmente é, ou ela acha que ela entende realmente quais são os seus valores, e aí ela vai seguindo meio que num flow, né? Vai deixando o tempo passar e ela vem aqui, ela faz um story, ou então ela vai, aí você vai me dizer se eu tô certa, mas eu já também participei de encontros de network, em que ela vai apenas com cartão de visita achando que tá abafando, e na hora vai fazer um pitch, né, dizendo o que que ela faz, o que que ela oferece, para quem que ela oferece, e ela acha que tá abafando, mas diversas coisas não estão comunicando isso, o tom de voz não está comunicando, né? É o mais do mesmo, não mostra diferencial. E eu vejo que isso exige coragem, de ter que mergulhar em si mesma para conseguir chegar na hora de se posicionar e realmente falar o seu próprio diferencial e o que realmente entrega. Então, quando nós falamos sobre posicionamento dentro das redes sociais, se você não se posiciona para se diferenciar no mercado, principalmente dentro das redes sociais, você não consegue alcançar as pessoas com a quantidade de postagens, de conteúdos que tem aqui dentro. Imagina você, Márcia, imagina você que está assistindo aí, quantas pessoas, quantas postagens você vê durante o dia, todos os dias. E você precisa viver fora das redes sociais também. Você não pode só ficar aqui dentro. E você só vai rolando, né? E aí, você que é uma pessoa aí que, nossa, que tem um produto, um serviço maravilhoso, acaba que passa desapercebido porque é o mais do mesmo. Perfeito. Não Muito é? bem colocado. Isso não é só nas redes sociais, né, Márcia? Isso, Não. na verdade, é realmente postura, é presença em todo e qualquer lugar que você vá. Eu que vou mais nesses networks, né, que tem esse contato mais frequente, e foi uma das razões pelo qual eu também criei essa minha parte de mentoria, essa minha parte de desenvolver líderes, gestores, empresários, exatamente porque você entra nesses grupos de network, você paga uma mensalidade que muitas vezes não é barata, você tem a oportunidade das pessoas te verem lá, seja por 1 minuto, seja por 5, e quando você tem esse momento, você não se vende. E aí bate um desespero, porque dá uma vontade de pegar assim, meu amigo, para tudo que você está falando e vamos focar aqui naquele momento de teus 5 minutos de fama, para que você ganhe mercado, para que você faça diferente, para que você saia do mais do mesmo. Então, esse é o nosso objetivo nessas lives que a gente vai estar conversando. A gente está com projetos aí para que realmente nós possamos ajudar empresários a se entenderem, primeiramente, compreenderem os seus valores, compreenderem quem realmente são, para que eles possam saber se posicionar, tanto presencialmente como nas redes sociais, que é um caminho, porque quando eu hoje falo com a Fran, me apresento a ela, a primeira coisa que a pessoa faz é buscar quem é a Márcia, quem é a Fran, no Instagram, numa rede social, no LinkedIn. E se eu não soubesse estar fazendo isso de forma correta, eu perco excelentes oportunidades, parcerias, e isso envolve, claro, dinheiro.
É verdade. Eu até ia resgatar essa questão, né, do nosso assunto. Por que se posicionar te diferencia do mercado? E você falou um ponto muito importante, que é realmente você conseguir impactar as pessoas certas, para as quais você quer vender, fazer negócios, realizar negócios, porque quando nós temos um negócio, né, não vamos negar, nós precisamos ganhar dinheiro, nós precisamos capitalizar. Então, se nós não conseguimos impactar as pessoas da forma correta, se a gente não consegue se posicionar, como que o cliente realmente vai escolher a gente e não o nosso concorrente? Ou então, não necessariamente um concorrente direto, mas alguém que traga uma resposta, que traga uma solução que seja minimamente parecida com o que a gente entrega, né? E aí depois, quanta gente reclama, poxa, eu não consigo, não consigo avançar, não consigo impactar mais pessoas, né? Realizar mais negócios. Então, quando nós conseguimos nos posicionar, a gente consegue atrair o cliente certo, não é, Exato. Márcia? E é assim, a gente está tendo cuidado, porque eu sei que nós vivemos nesse universo que é bombardeado 24 horas com produtos, com milagres, com recursos, com faz desse jeito que no teu Instagram vai funcionar mais, que você vai captar mais seguidores, faz daquele outro modelo que você vai vender mais, você vai. Não é assim que funciona. Ninguém tem essa fórmula mágica. Que bom Nossa, o que pessoal tiver. vende muita receita de bolo, é como se fosse tudo igual, gente. Não é assim que funciona. Exatamente. E é por isso que a gente vai querer bater esse bate-papo com vocês todas as quartas-feiras. E aí a gente está querendo deixar aqui, por favor, coloquem suas dúvidas, seus questionamentos, para que na próxima quarta-feira a gente possa estar pegando a melhor dessas informações, ou todas, de repente, para estar dizendo, explicando, orientando, porque é esse o objetivo, é essa coisa mais próxima. A gente está acostumado a ver muito produto aí, que existe um afastamento, que é tudo engessado, é tudo nessa fórmula de bolo, e não é assim, porque as minhas dificuldades não são as mesmas da Fran, que não são mesmas do João, que não são as mesmas do Henrique. Então, a gente está querendo convidar vocês exatamente para acolher, para abraçar e conversar quase que individualmente. Vamos lá, deixa eu entender o teu momento. E aqui tem duas profissionais que estão dispostas, porque passaram por dificuldade, porque tiveram que estudar, porque compreenderam esse universo e agora querem contribuir, orientando, auxiliando outros empresários, outros profissionais. Isso, inclusive você colocou, deixar as dúvidas aqui. Na verdade, todas as quartas-feiras que a gente vai fazer essas lives às 20 horas, inclusive vão ser lives breves, né? A gente não vai ficar uma hora e meia aqui conversando, apesar de que tem muito assunto, né? Isso não falta. Mas também a gente entende que a vida de todo mundo é corrida, então são conteúdos objetivos, é para ser leve, é para ser um bate-papo e também para ser algo que seja assertivo até na questão do tempo, né? Então a ideia é trazer aí essas lives de meia hora e logo depois, eu e a Márcia, a gente vai trazer, inclusive, comentários e caixinhas de pergunta lá nos stories, para que vocês deem sugestões dos próximos temas que envolvem, é claro, posicionamento, presença, tanto a parte online quanto a parte presencial, que acabam se integrando e realmente formando uma imagem da gente perante as pessoas. Porque a gente se vende o tempo todo e não é só uma questão monetária, mas também é uma questão de parcerias, de oportunidades que acabam levando a possibilidades infinitas. Eu sempre digo aqui, eu não sei que horas são, amiga, porque eu estou sem o relógio aqui. Tu tem horas aí? São 8h16. Ah, então dá tempo. Dá. Eu sempre digo aqui que a gente. Você trabalha com o quê? Com vendas? Não, eu não trabalho com vendas. Mas você se vende o tempo todo. Você se vende para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, para os teus colaboradores, para os teus colegas. E aí, se você não estiver se vendendo bem, meu amigo, minha amiga, alguém pode estar se vendendo. E aí, ela leva para casa. Então, muito cuidado se você não souber que o tempo todo nós já nascemos nos vendendo.
vendendo em casa porque você chora, porque você chama atenção, porque você é mais carinhoso como filho ou mais rebelde. Mas isso são temperamentos que a gente está o tempo todo já criando desde criança, se projetando, outras armando, criando armaduras para nos proteger e que muitas vezes já não cabem mais. Então, posicionamento, ele é muito complexo. Ele não é simplesmente o que você vê hoje nas redes sociais. Ele envolve muito mais coisa, tem muito mais a ver com o seu interno para que você tenha essa sustentação para levar para o externo, seja ele presencial ou online. Isso. O Henrique aqui colocou, olha só, que legal, conteúdo bom todas as semanas. Muito bom, meninas. Essa é a ideia, né, Márcia? É isso aí. Obrigada, muito obrigada, viu, Henrique? E se você tiver dúvida, se você quiser acrescentar algo aí, é muito bem-vindo também, viu? Isso. E outra coisa também, a gente até esqueceu de falar isso no começo, mas a gente vai reforçando e pegando o jeito, né? Porque eu fiquei um tempo sem fazer live, né? A Márcia também, enfim. Você que está assistindo a gente, tanto no ao vivo quanto no gravado, né? No conteúdo gravado. Então, encaminha essa live para empreendedores e empreendedoras, empresários aí que você conhece, porque isso daí tem que ser disseminado. Eu estava falando com a Márcia antes, né, no privado, que muitas pessoas perderam esse jeito, ou então esse costume de assistir lives. Mas a gente tem que parar, muitas vezes intencionalmente, para absorver um conhecimento que ele é muito necessário. E posicionamento é algo que, poxa, as pessoas estão falando muitas vezes do técnico, né, de como fazer algumas coisas, mas como se portar também é muito importante. Então, esse conteúdo aqui que a gente está trazendo de uma forma gratuita aqui, né? Essas pílulas de conhecimento para vocês, faz todo sentido. Então, reserve esse tempo, às quartas-feiras, às 20 horas, porque você vai poder fazer as suas perguntas aqui ao vivo. A gente responde ao vivo, né, Márcia? Isso aí. Mas, de qualquer forma, encaminha para as pessoas que você conhece que tenham negócios e que elas precisam, né, melhorar aí essa questão do posicionamento para ter mais resultado. Márcia, você está vendo os comentários também? Quer ler o da Tati? Estou vendo, que show! Tenho uma. Gente, eu tô sem óculos, tá? Isso, Então, não, eu leio, eu leio. lê para nós, por favor. Eu leio, vamos lá. Concordo plenamente com vocês, gurias. Sou fotógrafa e estou desenvolvendo um portfólio mais incrementado para chamar a atenção. Tenho uma parceria com uma mídia e queria muito que a minha decolasse. E vai, amigo, e vai. Com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, vai. E vai conosco também. Vamos E com a embora. gente também, com certeza. É essa questão do portfólio, aí lembrando, é o portfólio, então são as peças, né, técnicas, é a forma como você se apresenta, e aí, com esse material, você vai poder estar nos eventos, que aí a Márcia vai falar mais a respeito nos próximos encontros, e também colocar, é claro, numa bio ali o teu portfólio para também que as pessoas cheguem ali no teu Instagram e realmente vejam mais profissionalismo ainda com uma peça de qualidade. Então, assim, o que a gente está falando aqui não é só o básico, tá, pessoal? A gente vai mostrar caminhos para vocês de como realmente, diante, por exemplo, do caso do Henrique, que já tem um conteúdo, que ele já sabe como ele quer se posicionar, quais são os caminhos que eu devo utilizar para fazer isso? Para facilitar que as pessoas me conheçam, para que as pessoas, ao ouvirem meu nome, vão buscar no Instagram e já vão ter essa referência. E é isso que a gente quer, é que tudo faça sentido. Quando o Henrique se posiciona presencialmente e as pessoas vão buscá-lo nas redes sociais, faz sentido, é tudo muito interligado. E o que a gente vê hoje é, eu me apresento de uma forma e quando eu chego nas redes sociais, ela está totalmente perdida, as pessoas não sabem quem você é, o que você realmente entrega, qual é o teu profissão, o que você trabalha, como que você trabalha. Então, com essa dificuldade, e vendo os nossos clientes nos cobrarem isso, é que a gente decidiu realmente estar agregando aqui. É fazer esse movimento, mas ele é muito direcionado, entende? Ele não é aquela coisa engessada, todos têm que caminhar para a direita. Não é assim, porque o meu produto é diferente do produto do Henrique, que é diferente do produto da Fran, e se não tiver esse contexto, essa situação clara de como fazer da forma certa,
a gente se perde. E Sim, nós não sim. queremos que ninguém se perca, né? Nós queremos que as pessoas realmente, diante de tudo que já conquistaram, de tudo que estudaram, de tudo que se tornaram como pessoas, elas possam passar claramente para os outros o quanto competentes são. E deixa eu te falar, eu sou o que você estava procurando. Isso é maravilhoso. É tudo que nós É uma desejamos. delícia. Uhum, é uma delícia. Por mais, Márcia, que não exista receita de bolo, como a gente está falando, ainda assim, nesse processo das lives, a gente vai trazer as boas práticas, né? Porque, na verdade, é como a Márcia falou, realmente, cada negócio é único, mas existem algumas boas práticas que são importantes de adotar, né? Porque tem coisas que a gente já sabe, até pelo comportamento humano, que as pessoas elas acabam repelindo, né? Que elas acabam não vendo com tão bons olhos assim, ou então realmente a postura daquela pessoa é apagada e ela não se destaca no meio da multidão. Agora, tem algumas pessoas que acabam adotando umas práticas mesmo sem perceber. E isso no presencial e no online também, é claro. Como eu falei ali, uma bio. A gente vai falar mais sobre isso. Poxa, não existe receita de bolo, mas tem coisa que as pessoas podiam ajudar um pouquinho mais, né, para se ajudar no posicionamento também. Porque assim, vamos lá, vamos pegar aqui uma coisa simples. Nós somos profissionais qualificados, né? O Henrique, a Márcia, a Tati, todo mundo aqui sabe do seu potencial. Quando tu vai para dentro de uma rede, tu fica desesperada, tu acha que tu tem que fazer dancinha também para ver se É, alguém te percebe. E aí eu começo a entender que não é a quantidade, mas é a qualidade. E isso é difícil a gente ter que aceitar e compreender que tudo tem um tempo, que tudo tem o seu momento, e que a gente vai ganhar o nosso espaço, sim, caminhando da forma correta. Não se perdendo nessa ânsia, nessa loucura que às vezes é apresentado dentro das redes sociais, ou que quando você vai dentro de esses networks, dentro da sua própria empresa, às vezes tentam estabelecer como uma regra para que você se destaque. E quando você isso. tem o conhecimento do seu posicionamento, você não permite isso. E isso é muito valioso. Verdade, Márcia. O Henrique colocou aqui também, ele me acompanha no Instagram, então ele disse que ele vê algo que eu uso desde o começo, né, que é o roxo, e que é um dos elementos que eu uso como posicionamento. O meu roxo aqui, ó. Isso a gente também vai tratar, né, Márcia? Vamos falar nessa sequência de lives, mas sim, com certeza é um dos elementos, porque nada é isolado e realmente tem que fazer sentido, né? Porque uma das coisas do posicionamento também imagina, se eu falo uma coisa e faço outra, ou então, né, vou usar roxo, mas também uso roxo de qualquer jeito, ou uso de mais ou uso de menos também faz diferença. Mas isso é assunto para depois, né, Márcia? Porque agora a gente já está 20 e 24 aqui. Só para encerrar aqui, Henrique, eu acho muito legal porque você vê que é tão sutil, não é uma coisa escancarada, ela não coloca a palavra sou, só utiliza o rosto, não. É essa sutileza que você vai marcando, as pessoas vão usando como referência, e é isso que a Fran vai estar nos ensinando aí muito em breve. E ó, agora tá vindo um novo elemento, ó, tá vendo? Porque já que a gente tá num projeto novo, e posicionamento também é estratégia. Já que a gente tá vindo num projeto novo, né? A marca da Márcia tem mais o laranja, e eu adoro laranja também. Eu sou formada em comunicação, e dentro da área de relações públicas, que é a minha área, a cor é laranja, Márcia, tá? Então, eu já tive um projeto com laranja, adoro laranja, eu usava o laranja e o roxo. Então faz todo sentido para mim, e agora a gente vai começar a usar mais esses elementos também dentro desse projeto sobre posicionamento, Isso aí. incorporando as duas cores aí intencionalmente e estrategicamente. É isso aí. Bom, Né, Márcia? já está encerrando. Queremos agradecer muito a participação de todos, principalmente do Henrique, que contribuiu bastante. Contamos com você na próxima quarta e contamos que você vai compartilhar com os teus amigos, tuas amigas, para que venham para esse momento, para esse encontro rápido, mas que a gente quer deixar bastante conteúdo aí para estar agregando no posicionamento, tanto presencial quanto virtual das pessoas.
Isso, a Tati também agradeceu aqui, né, que ela falou sobre o portfólio. A gente agradece também, espera você na próxima quarta. Na verdade, a gente espera todo mundo na próxima quarta, que possa vir conversar com a gente, bater papo, muitas vezes, inclusive, trazer a sua realidade dentro dessa área, né, como que é a sua realidade dentro do seu negócio, porque também acrescenta aqui no nosso projeto e no nosso bate-papo. Lembrando, eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá nos meus stories. E lembrando que quem está me acompanhando, quem é meu seguidor, segue a Márcia também, que tem muito conteúdo legal, muito conhecimento nessa área. E o contrário também, né? Quem segue a Márcia, que me Concordo. siga para entender mais sobre posicionamento online e sobre marketing de conteúdo para os empreendedores no geral, não só para as empreendedoras, né? É isso aí, é esses detalhes, gente, que a gente vai estar ensinando você sobre posicionamento. É convidar outros a participarem, é essas parcerias, é agregar, mas agregar coisas que realmente vão fazer sentido para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e, no nosso caso, do desenvolvimento de outras pessoas. Isso aí. Então, bom, já vou dar um beijo. Ótima noite aí. Para mim foi uau, tá, Márcia? Para mim também, amiga, valeu muito. Um forte abraço Valeu. a todos e até quarta-feira que vem. Até quarta-feira, a gente espera.